de chegar aqui no local onde ocorreu o ataque. São 7, 8 da manhã. A região está toda fechada, os corpos ainda estão sendo retirados do local. Então ainda há muita movimentação aqui. Para fazer uma entrada ao vivo e ficar ligados aqui para qualquer coisa que aconteça. É basicamente plantão o dia inteiro aqui. Então, gente, tá com um monte de jornalistas aqui atrás, lotadíssimo. Você tem que realmente andar entre fios e na pontinha dos pés para conseguir qualquer tipo de espaço. Essa área aqui é onde está rolando o coletivo de imprensa. Tem aqui os microfones das redes de TV. Aqui estão posicionadas as câmeras, tá vendo? Muita câmera, muito tripé. Tripé é onde eles colocam a câmera, tá? Atrás desse caminhão aqui tem a boate. Ela tá difícil de ver, ela tá a 4 quadras da gente. Também tem câmeras posicionadas ali, tentando filmar cada detalhe possível. Tomando café só agora aqui no Starbucks, às 9 da manhã. Eu acordei às 5h30 mais ou menos. Eu fiz um monte de imagem, tô super suada, tá muito úmido lá fora. Agora a gente vai tentar conseguir um brasileiro para entrevistar que frequentava essa boate, para falar um pouco sobre a perspectiva dele. Uma dica que eu posso dar é: esteja bem alimentado e bem hidratado. Isso é extremamente importante nesse tipo de cobertura. Seu corpo precisa estar bem para sua mente poder estar bem e atenta para fazer a matéria. Mas não se enche muito, porque se você ficar muito pesado, isso prejudica a sua mobilidade e pode te deixar um pouco sonolento. Foi aqui que o incidente ocorreu. Bem ali, vocês conseguem ver lá atrás, cheio de jornalistas aqui. Nossa câmera já está posicionada bem ali. Jornalistas em todos os cantos. Repare na mega produção dessas redes de TV. Eles têm ali aquele parasol, umas 4 luzes ali, só pro talento. Rua fechada. Meio-dia 20, tá muito quente, tá muito quente. Tá muito quente. Pelo menos eles estão dando água de graça e também comida. Eles estão dando cachorro quente, batatinha. Mas o dia tá sendo uma correria. A gente já fez 2 entrevistas. Um com uma testemunha que estava dentro da boate quando ocorreu o ataque. E ele deu essa entrevista pra gente, pra várias outras redes de TV. Tem rede de TV do mundo inteiro aqui, gente. Tem até do Japão, tem do México, tem do Chile, da França, do Canadá, tem, tipo, do mundo inteiro. Tá todo mundo aqui. Quando eu falei da umidade, eu não tava brincando. Olha só, soltei meu cabelo, gente. Se eu deixar preso, ninguém vai saber. A gente entrevistou uma vítima, o Marcos. Ele falou sobre como ele estava lá na hora do acidente. Fingiu-se de morto, ele ficou deitado no chão até o atirador sumir. E depois ele se arrastejou pra fora da boate. Ele sobreviveu ao ataque. E agora eu tô correndo o mais rápido possível com o equipamento aqui pro Starbucks. O Starbucks tem conexão de Wi-Fi muito boa. Nem é propaganda, é verdade mesmo. Porque acabou a bateria do laptop, tá acabando a bateria dos nossos 2 telefones. A gente tem que continuar trabalhando. Agora foco pra poder mandar todo o material a tempo pra entrar no jornal daqui a 1h30. Tenso. Deu tudo certo, gente. Ficou muito legal. Vou colocar o link aqui embaixo pra vocês assistirem a nossa cobertura do dia 1. Cara, olha a minha cara. Eu tô uma pimentona. Começando aqui então o dia na CVS, a gente vai comprar filtro solar por razões de estou um pimentão. Acabamos de sair de uma coletiva de imprensa que teve aqui no Orlando Regional Medical Center. Os médicos, os cirurgiões, todos falaram sobre como eles receberam muitas pessoas ao mesmo tempo e que várias das vidas somente foram salvas porque o hospital ele estava a 5 minutos do local onde ocorreu o incidente. A sala de imprensa estava extremamente cheia de jornalistas. Eu tive que fazer várias imagens com o meu telefone porque não tinha espaço para câmera e quando eu levantava a câmera eu não conseguia sustentar por muito tempo porque meu braço é muito fraquinho. 12h38, o dia começou hoje às 5h30 da manhã, então tem muita coisa ainda por vir. Tamanho do satélite, gente. Meu Deus. Hoje as coisas estão meio que dando um pouquinho mais certo. A gente já tinha uma entrevista de ontem à noite. Fez 2 já agora de manhã, teve a coletiva de imprensa, a gente tá com bastante material para mandar. Jornalismo você tem que ter muita paixão, gente, porque é muito cansativo. Ontem eu trabalhei 20 horas correndo atrás de pessoas para entrevistar testemunhas, vítimas, familiares. O que você vê aqui são redes de TV imensas. Algumas vieram de trailer para cá para eles poderem ter tudo à disposição deles o dia inteiro. E o pessoal fica 24/7 aí. Se você ama a profissão, não tem erro. Ok, a gente está aqui para filmar uma vigília. Tá chovendo pra caramba. Eu preciso entrar, ver se vale a pena e voltar pro carro. Caramba, eu não sei onde é a porta.
Começando o dia 3 muito intenso. A gente aqui tá na Disney nesse instante, num hotel resort, onde uma criança de 2 anos de idade foi levada por um jacaré que estava escondido dentro de um lago artificial. A questão de estar no local no momento que a notícia está acontecendo é muito importante jornalisticamente. Muita imprensa, a NBC tá aqui, a Fox tá aqui. Se você pode ver eles já montando uma estaçãozinha para contra o sol. Aqui é o local onde estão ocorrendo as coletivas de imprensa. ABC, CBS, CNN aqui, AP, Associated Press. Acabamos de chegar da Disney, passamos no Starbucks. Enquanto isso, eu vou lá fazer umas imagens e entrevistar se necessário. Eles abriram 2 quadras aqui pro público, então a gente vai poder dar uma olhadinha na boate um pouquinho mais de perto. Daqui a 6 horas sai o nosso voo de volta para Nova York. Repare como as coisas estão voltando à normalidade. Dá pra ver que tem a imprensa ali atrás. E é pra lá que a gente vai. Eu tô aqui no aeroporto e vai agora pegar o avião. Foi uma grande aventura, eu tô exausta. Eu trabalhei mais ou menos 19 horas cada dia, foram 3 dias de trabalho. Se inscrevam no canal, eu também tô no Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Usei muito Snapchat durante essa viagem. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima.